Pirâmide. Nós vamos estudar as pirâmides regulares. O que é uma pirâmide regular? É aquela cuja base é um polígono regular e cujas arestas laterais são congruentes entre si. Então, um polígono regular E o que é um polígono regular? É uma pirâmide que a base é um polígono regular. Polígono é uma figura geométrica plana que tem vários lados. E o que é então polígono regular? Tá aqui, olha. Polígono regular é um polígono que possui todos os seus lados iguais e, consequentemente, todos os seus ângulos internos iguais. Então, ele possui todos os lados iguais. Então, por exemplo, um quadrado possui todos os lados iguais. Um pentágono, se tiver os lados iguais, também pode ser a base de uma pirâmide. Um triângulo com as bases e com os lados iguais. Um hexágono com as bases iguais, né? Então, tudo isso forma um polígono regular. E ele diz que as arestas laterais da pirâmide, elas são congruentes. Congruentes é a mesma coisa que iguais. Então, as arestas, elas serão iguais. Arestas laterais são essas linhas aqui. Olha, de V até A, de V até D, de V até B e de V até C. São as arestas. E a base é o polígono da base, é esse polígono aqui, que forma a base da pirâmide. Continuando. Uma pirâmide regular tem as seguintes características. Vamos ver. A projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Aqui, olha, essa projeção vertical aqui, olha, saindo do vértice e vindo até o centro da base. Em um polígono regular, esse ponto fica justamente no centro. Ele fica no centro do polígono regular. As faces laterais são triângulos isósceles. Esses lados aqui da pirâmide, que são chamados de faces, olha, essa da frente, essa do lado. Aqui no lado eu tenho outra face e lá atrás eu tenho outra face. Elas são triângulos isósceles congruentes. O que é isósceles? Triângulo isósceles que tem dois lados iguais, dois lados iguais. E eles são congruentes. Todos esses lados aqui, eles são iguais. Esse triângulo daqui é igual a esse, que é igual ao que está lá atrás, que é igual ao desse lado aqui. Aí eu tenho aqui os outros elementos da pirâmide. Vamos ver os elementos. Eu tenho vértice, é o ponto V. Então, está aqui o ponto V. O vértice é o ponto de encontro de todas as arestas laterais da pirâmide. Aí eu tenho de A parou no ponto V. Olhe, um segmento de reta de B até V. Olhe, o vértice é o ponto de encontro. Base da pirâmide é o polígono ABCD. Então, a base é esse polígono aqui, olha, ABCD, que nesse caso aqui é um quadrado, porque o polígono tem que ser regular. Então, aqui é a base. Arestas laterais. Arestas laterais são essas linhas que ficam aqui do lado, que formam os lados da pirâmide. Aí eu tenho as arestas laterais VA, VB, VC e VD. VA, VB, VC e VD. Faces laterais. As faces laterais são esses lados aqui, os triângulos aqui do lado, como eu acabei de falar. Aí eu tenho VAB, olha, VAB, VBC, VBC, formou o triângulo. VAD,
AD, outro triângulo, e VCD. VCD mais outro triângulo. Agora, área da base é não, já vimos, né? As faces, aresta da base já, faces laterais também já vimos. Agora, área da base é a área do polígono regular. Olhe, área da base é igual à área do polígono regular. Então, a área da base é a área desse polígono aqui. Se aqui for um quadrado, vai ser a área da base, é a área do quadrado. Se for um pentágono, a área daqui é a área do pentágono. Se for um hexágono, a área daqui é a área do hexágono e aí por diante. Agora, área lateral. A área lateral é dada pela soma das áreas dos triângulos que formam a pirâmide. Então, área lateral é a soma das áreas dos triângulos. Então, veja que a área lateral vai ser só os lados da pirâmide. Os lados da pirâmide, nós vimos que eles são formados por triângulos. Então, eu vou somar a área desse triângulo da frente, do triângulo que está lá atrás, do triângulo desse lado direito e do triângulo desse lado esquerdo. Todos esses triângulos, eles são iguais. Então, eu acho a área de um triângulo e somo os outros todos. Ou então, eu também posso multiplicar, né? Eu acho a área de um e multiplico pela área dos demais triângulos, né? Que são 4 triângulos que vai formar essa pirâmide cuja base é um quadrado. Aí eu tenho aqui área total. Área total. A superfície total de uma pirâmide é a reunião do polígono de sua base com os triângulos que compõem a superfície lateral. Então, área total é igual à área da base mais a área lateral. Então, área da base, você calcula a área do quadrado, depois calcula a área de cada um de um triângulo, aqui, que eles são todos iguais. Aí vai somar a área de todos os triângulos. Depois vai somar a área lateral com a área da base. E aí a gente encontra a área total. Volume da pirâmide. O volume da pirâmide é dado pelo produto da base pela altura divididos por 3. Olha, a área da base, vezes a altura dividido por 3. Tá vendo? Essa é a fórmula do volume. Novamente, a área da base vezes a altura da pirâmide e divide tudo por 3 e aí a gente acha o volume. Agora vamos para a apótema da pirâmide, que é representado pela letra G. A apótema da pirâmide regular é a altura de uma face lateral relativa à aresta da base. Aí está dizendo aqui que a apótema da pirâmide é representada pela letra G. Quando eu for imprimir de novo, eu tirei esse G daqui, porque eu já coloquei o G aqui. Então, olha, aqui o apótema da pirâmide é esse segmento que sai do ponto V e vem até esse ponto aqui, olha. Vou chamar esse ponto aqui de F. Vem até esse ponto F, veja. Até esse ponto F. Aí ele forma o apótema da pirâmide, que eu represento pela letra G. Então, é esse segmento aqui. É a altura desse triângulo aqui, olha. A altura desse triângulo aqui que forma um lado é o apótema da pirâmide. Agora vamos para a apótema da base, representado pela letra M. É o segmento de reta com origem no centro da base e que divide a aresta da base em partes iguais. Olha, eu tenho aqui o centro do polígono. Aí, se eu puxar uma reta do centro vindo para o lado, aí esse segmento aqui de C até F, ele forma
apótema da base, que eu represento pela letra M. E quem é esse? E quanto vale esse apótema da base? Esse apótema da base, ele é igual, olha, a aresta da base dividido por 2. Então, veja, eu pego aqui a aresta da base, o valor de um lado, e vou dividir por 2. Aí eu acho o apótema da base. Ele divide por 2 porque ele fica no meinho aqui, ó, do lado, no meio. Então, por isso que ele divide por 2. Divide aqui em duas partes iguais. Então, o apótema da base é dado por essa fórmula. E agora vamos para a altura. Segmento de reta com origem no vértice e que toca o centro da base. Que troca o centro da base da pirâmide. A altura é aqui, olha, vem do vértice e toca aqui, olha, o centro da base, o centro desse polígono aqui, ó, toca o centro da base. Aí esse segmento aqui é a altura. E ela toca formando um ângulo de 90 graus. Ela toca aqui bem retinha. Aí é a altura. O tamanho da altura não é o mesmo tamanho do apótema da pirâmide. Eles são diferentes. Agora vamos para a relação entre G, M e H. G é o apótema da pirâmide, M o apótema da base e H a gente viu que é a altura. Aí eu posso relacioná-los dessa forma, olha, G ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Aqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras sendo aplicado nesse triângulo aqui, formado pela altura, pelo apótema da base e formado pelo apótema da pirâmide. Observe que aqui forma um triângulo retângulo. Por isso que eu pude aplicar essa fórmula daqui, que na verdade aqui é o teorema de Pitágoras. G ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Quem é G? Apótema da pirâmide. Quem é o M? M, apótema da base. E quem é o H? É a altura da pirâmide. Então, com isso, nós concluímos o estudo da pirâmide. Vamos agora para a resolução de algumas questões para vocês entenderem como nós vamos usar tudo isso que nós vimos aqui nessa parte teórica.